Olá, olá, eu me chamo Tainá Silva, mais conhecida como Thay Silva, eu tenho 22 anos, eu sou formanda em História pela Universidade do Estado do Pará, também atuo hoje em dia na produção cultural e produção executiva de alguns eventos, algumas programações culturais. Sou diretora e idealizadora da Chibé Produções, que é um coletivo de produção cultural e audiovisual, além de assinar algumas coisas em comunicação e direção de cinema também. Bom, eu fui quem propôs a oficina de representados já representativos por um fazer cultural crítico, que reflete sobre a cena local, sobre o que vem sendo produzido dentro do ramo cultural aqui na região de Belém, e como que isso fala muito dessa movimentação do lugar, né? De como eu percebo hoje nas minhas análises, como a gente passou de um local de representados para representativos, né? Como hoje em dia essas populações marginalizadas, sejam elas mulheres, pretas, periféricos, pobres, elas estão hoje tomando esse lugar na cultura de se representarem, né? De trazerem a sua própria proposta, de falarem por si mesmo. Então eu propus a oficina para refletir sobre isso, para tentar trazer alguns novos parâmetros, algumas novas perspectivas e de como a gente consegue pensar a partir da Amazônia em um fazer cultural crítico, coisa que a gente está fazendo hoje em dia e está fazendo muito bem, diga-se de passagem. Então, eu analiso nessa oficina alguns eventos, como o Festival do Tucunduba, o Festival Telas e Movimento, também analiso o último festival, que foi o festival lançado pela casa House of Gloss, que é o Festival Freedom, que na verdade é a sua primeira edição, foi lançado recentemente, ainda nesse mês, e tive a oportunidade de estar na locação e de ver o resultado depois. Além do Festival Freedom, que teve uma particularidade muito importante, que foi um festival que não teve financiamento prévio, então toda a organização, a produção, a execução do festival, ela se deu por uma vaquinha, né, que foi de colaboração coletiva, de financiamento desde a produção até o elenco, quem participou, que foi realizado inclusive por drag queens aqui da região de Belém. Então foi muito interessante pensar como esse coletivo ele se organiza, ele se nutre para tentar se manter dentro da cena local. Além da casa House of Gloss, né, que realizou o Freedom, eu também trago a reflexão para o Afromap, que é um festival feito por populações pretas aqui na região, e como o Afromap ele consegue se centralizar, se afrocentrar de fato, dentro de uma teoria e de um fazer cultural muito potente aqui na região. Isso é muito louvável, né? Muito potente dentro do Afromap, que a gente olha realmente com esse olhar de aprender e de instigar outras pessoas, outros coletivos que estão vindo nessa mesma vertente. Então, para mim, pesquisar e pensar, refletir sobre esses festivais que estão acontecendo, não só festivais, como outras produções que estão acontecendo aqui na região metropolitana, foi um dos meus focos para guiar essa galera na conversa acerca desse fazer cultural crítico, né? Então trouxe alguns exemplos, além da minha própria vivência e experiência nesse meio, né? Eu que começo com uma mostra cultural que é afrocentrada e que depois começo a interseccionar entre regionalismo, entre classe, entre gêneros, sexualidades, e como que o meu fazer ele se constrói em torno disso também. Então, tudo isso foi uma construção da oficina que não foi gravada por uma questão mesmo de respeito a todo mundo que participou. Eu tive 12 inscritos, todos participaram ao seu modo, né? Como nesse meio pandêmico, a gente acaba tendo escalas e momentos muito flexíveis, né? Tem gente que só conseguiu ouvir, teve gente que conseguiu participar ativamente, conversar, e todos ao seu modo participaram, fizeram com que a oficina acontecesse de fato, e foi um grande momento de partilha de sonhos mesmo, né? Eu acho que o fato de não poder gravar foi porque foi um momento muito sincero, muito de que as pessoas puderam conversar e criar esse espaço de confiança entre todo mundo ali. Então, não só conversamos sobre cultura, mas como nós queremos fazer essa cultura, né? Então foi um momento de partilha de sonhos, de expectativas, de anseios, de vontades. Isso ficou tudo registrado na nossa memória, né, na nossa coletividade. Inclusive, alguns participantes comentaram do quanto
se afastaram do fazer cultural por perceber algumas desacordos, algumas desavenças, e que a partir da oficina puderam ver novas perspectivas, novas possibilidades, novos contatos, novas pessoas, e tudo isso foi um momento muito interessante de ser oportunizado pela oficina, né? E que inclusive me trouxe, além de alcançar meus objetivos, que era refletir sobre esse fazer cultural crítico, expandir as nossas possibilidades dentro do fazer cultural local, e fazer refletir novos saberes não hegemônicos, e de como é interessante a gente pensar nessa representação e quem está representando essas pessoas, né? De quem sabe pensar para além da representatividade em si, que seria um passo posterior, de não só pensar em sermos representados e representativos, mas também participantes, né? De estarmos lá, de estarmos em mais pessoas, de não só representar um grupo, mas estar com esse grupo dentro da realização. Então, para mim foi muito importante o momento, me senti muito honrada de poder ouvir tantos sonhos e poder compartilhar um pouco da minha experiência também. Então, nesse momento, eu agradeço ao SESC, agradeço toda a parceria, todo o apoio ao Aldir Blanc, que foi inclusive uma das nossas etapas da oficina, foi falar dessas novas perspectivas no fazer cultural e de como o Aldir Blanc é um passo importante, e todas as leis de incentivo à cultura e o fazer artístico é um passo importante para a nossa permanência enquanto fazedores de cultura, fazedores de arte. E conversamos sobre isso, refletimos sobre Aldir Blanc. Lógico que agora é numa história muito do tempo presente, a gente não consegue mensurar o significado da Aldir Blanc, mas entende, já compreende a necessidade e importância dela, sobretudo em meio pandêmico, nesse meio em que a gente acaba tendo que se revirar, né, nos revirarmos para conseguir sobreviver, conseguir fazer a nossa arte acontecer, a nossa cultura acontecer. Então, pude falar um pouco sobre isso também, pude compartilhar sonhos, meus sonhos, minhas expectativas para um futuro pandêmico, pós-pandêmico, e que a gente consiga nos nutrirmos em coletivo nesse fazer artístico. Considero que foi um objetivo alcançado, conseguimos conversar, pensar e projetar nossos objetivos também na oficina. Então é um momento de realmente agradecer a existência do Aldir Blanc, o apoio do SESC, a essa execução que para mim foi muito valiosa, muito obrigada, e espero encontrar todo mundo em um outro momento, em uma nova oficina, dentro dessas atualizações que a gente tem no nosso fazer, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau. Se cuidem, né? Saúde para todo mundo, vacina sim, e viva o SUS, tá certo? Gratidão.